Mateus capítulo 3, eu quero continuar a ministrar ao teu coração sobre preparar um lugar. Estamos falando nesse mês de junho sobre o reino de Deus, e creio que no mês de julho também estaremos falando sobre o reino de Deus. Não há por que existirmos se nós não estivermos com nossos olhos nos princípios do reino de Deus. A Bíblia fala que há uma chamada para a igreja nos nossos últimos dias. Há uma chamada para a igreja dos últimos dias. E essa chamada é trazer os céus sobre a terra. E esse trazer os céus sobre a terra é segundo os princípios do reino de Deus. Não é segundo os princípios de uma denominação, não é segundo os princípios de uma visão particular, não é segundo os princípios de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista ou de um pastor. O reino de Deus, ele será manifestado pelos princípios do próprio Cristo, que ele deixou determinado já há mais de 2000 anos. E nós inventamos arte, usamos a nossa mente criativa para inventar situações, criarmos questões onde não há e fugirmos dos princípios que o próprio Jesus estabeleceu. E como ele mesmo fala, no final da constituição do reino dele, Mateus capítulo 7, ele fala que muitos vão dizer para ele naquele último dia: Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, não curei, não falei em línguas estranhas, não preguei, não evangelizei, cantei, fiz um monte de coisa. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Então, a chamada da igreja de Cristo Jesus não é sobre a aliança em Cristo, não é sobre uma denominação específica, mas a chamada para a igreja que vai se identificar, que vai ter a mesma configuração da noiva que a Bíblia fala. A chamada é manifestar o reino de Deus. E eu e você precisamos estar atento para isso. Nós podemos estar distraídos com tantas coisas e deixar passar desapercebido que há um reino, há um rei, e que ele nos convidou para estar à mesa com ele. E o que o Senhor nos ministrou nesses últimos tempos é sobre preparar o lugar, ou preparar um lugar. Semana passada, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 3, verso 3. Diz assim: este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está se referindo lá em Isaías capítulo 40. Eu li aqui a semana passada, onde o profeta Isaías, ele, usado por Deus, declara sobre a voz do que clamava no deserto. Aquele que deveria preparar o caminho para o Salvador. E isso aconteceu aqui em Mateus capítulo 3, se refere a João Batista. Vocês conhecem a história, alguns de vocês já ouviram bastante sobre a história de João Batista. E a semana passada nós focamos bastante sobre a nossa dificuldade de compreender o que é este lugar. Preparar que lugar? E qual é este lugar? A semana passada eu apresentei para vocês aqui duas situações. Apresentei a vocês aqui a casa de Simão, o fariseu. Também apresentei para vocês a casa de Marta e Maria. As duas figuras, as duas passagens ali, as duas figuras estavam com um foco de que a estrutura, o protocolo seria o lugar aonde Jesus gostava de estar ou gostaria de estar.
E nós vimos aqui, se você depois buscar nas nossas gravações, na live da semana passada, você vai compreender um pouco melhor. E Jesus denuncia que tanto Simão, fariseu, estava errado, quanto Marta estava errada. Simão fariseu, ele achou que por ter um nome, por ter todo um gabarito, por ter toda uma influência, ele achou que a influência dele, ele ia estabelecer com aquela influência um ambiente ou um lugar onde Jesus estaria bem. E quando aquela mulher chega e se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus, Jesus denuncia, fala para ela: olha, você estava tão preocupado com a minha chegada e você esqueceu de pequenas coisas. Você esqueceu de pequenas coisas de todo esse processo. Aí nós vimos aqui a semana passada de que não era sobre influência. Aí nós fomos para Marta. Fomos para Marta e Maria. E vimos ali que Marta foi diligente. Marta estava buscando em excelência preparar um lugar para Jesus. Lembram disso? Quem estava aqui a semana passada, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Marta estava procurando preparar um lugar. E de repente eu e você, às vezes nós somos Marta. Nós queremos apresentar um lugar de excelência, queremos preparar uma estrutura com excelência, queremos servir com excelência, e não há nenhum problema quanto a isso. Eu creio que em Deus a excelência existe, amém? Eu creio que Deus, o código de Deus é excelência, não é diferente disso. Porém, o que Jesus denuncia naquele momento ali com Marta e Maria era que Marta, ela estava substituindo o momento com ele pela excelência no servir. Aí há uma segunda situação. A excelência no servir não pode substituir o meu momento com Ele, a minha sensibilidade de estar com Ele, ok? Amém? Ali Jesus não está denunciando, falando que não era para ter excelência, não era para preparar o almoço, não era para preparar o café, né? Então desde Jesus a gente sabe que o crente ele gosta de ser bem recebido, amém? Isso não é pecado. Fui na casa de uns irmãos, eu gosto de ir na casa dos irmãos, porque cada um apresenta, irmãos, coisas dos céus. E aprenderam com Jesus, amém? Que continue assim. Mas o que Jesus denuncia ali com Marta e Maria? É que há um momento, existe uma sensibilidade em nós, que precisamos identificar. Quando é o momento de sentar e o momento de fazer. Agora, muitas vezes a gente acaba se perdendo no fazer e esquecemos de ouvi-lo, de sermos sensíveis àquilo que ele está falando. E ali Jesus denuncia essa questão em Marta. Por isso que ele fala: Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirado dela. Ela escolheu me ouvir. É por isso que ele fala também que todas as coisas vão passar, menos as suas palavras. Ali também foi denunciado que, aí eu denunciei, né, semana passada, que a gente pode ter um bom cronograma de cultos, a gente pode ter um bom cronograma de segunda a segunda, fazendo alguma coisa para Deus. E acharmos que isto é relacionamento com Deus. E não é. Eu posso passar de domingo a domingo ouvindo mensagens de crente, mensagens no YouTube. Eu posso passar de domingo a domingo ouvindo coisas dos céus e achar que eu estar ouvindo essas coisas é o meu relacionamento com Jesus. E não é. Você só está se mantendo ocupado ou ocupada como Marta estava. E isso você precisa levar em consideração, porque quando você se achega com Ele, o seu momento, o seu devocional, quando você se achega a Ele,
não é um monólogo, não é você falando para ele, mas é você ter a sensibilidade de ouvir o que ele precisa falar para você. E se você não está ouvindo, por favor, no nome de Jesus, permaneça no lugar até ouvir. Pastor, eu comecei a fazer meu devocional e eu comecei a ir lá para o meu cantinho e fui orar. Ou eu parei, pastor, 10, 15, 20 minutos. Pastor, eu fui orar e falei, Espírito Santo, fala comigo, e não veio nada. Tranquilo, permanece. Faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 8, 10. Ele vai falar. Você só não pode desistir de ouvir ele. Porque tudo aquilo que você fizer sem ouvir ele, pode te levar à morte. Tudo que você fizer sem ouvir ele, presta atenção, pode te levar à morte. Porque é nele que está a vida. Nele que está o nosso destino. Nele que há palavras de vida. E é por isso que a carta de Apocalipse, as 7 igrejas, quando João é incumbido por Jesus de escrever as 7 igrejas, o mesmo conselho que ele dá às 7 igrejas, independente dos seus pecados, independente de suas regiões, independente do profeta, do apóstolo, do evangelista que estava lá, independente de quem tinha fundado, independente da cultura, independente de acertos e erros, uma mensagem foi para as 7. E essa mensagem foi: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não faz sentido para a vida do cristão hoje se manter ocupado com youtuber, com influências. Não faz sentido para o cristão hoje se manter ocupado com mensagens de 15, 16 denominações de homens e mulheres e não ouvir a voz do Espírito Santo, você e ele. E você pode me falar, não pastor, mas agora, por exemplo, Deus está usando o Senhor para falar comigo. Mas isso aqui não substitui você e Ele. A mensagem que você ouve aqui não substitui o que Ele deseja fazer aí. A mensagem que sai deste altar é para indicar, para cutucar você, para poder jogar você para um lugar onde você precisa falar com Ele, onde você precisa ouvir Ele. Mas pastor, mas isso é para os líderes, isso é para os pastores, para os apóstolos, para o profeta. Não. Ei, é para todo filho. Ouvir a voz do Pai é para todo filho. É para toda filha. Quem é filho aqui? Quem é filha? Levanta a mão. Amém. Então, fale, é para mim isso. É para mim. Ouvir a voz do Espírito Santo nesses últimos tempos será decisivo para você se orientar em decisões que você vai precisar tomar. Em todas as coisas, porque a promessa de Jesus foi que Ele, o Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas. E todas as coisas no grego é todas as coisas. Então não faz sentido hoje você passar o dia inteiro escutando uma playlist gospel e você não conseguir em 10 minutos ouvir o Espírito Santo de Deus. Não faz sentido você ficar ouvindo o dia inteiro, passar a noite ligada, achando que o som, a mensagem vai determinar a autoridade na sua casa, sendo que a autoridade começa dentro de você. E se aí no teu altar, aí dentro, não há comunhão, não há expectativa por Ele, se não há recepção a Ele, não adianta o exterior.
Não adianta o exterior. A palavra que sai do altar, a palavra que sai dos homens e mulheres que são usados diante do altar, no altar do Senhor, não substitui o Senhor da sua vida. Por mais fogo que eu venha liberar pelas minhas palavras, por mais que viesse milagres, por mais que viesse o que você pudesse imaginar, restauração, salvação, mas nenhuma figura humana que é representada em momentos de culto, que apresenta seus dons, ofícios, ministérios, nenhum substitui a relação entre você e o Espírito Santo de Deus. Ninguém. Nem o violão. Ninguém. Pois é. A música não substitui. O dom não substitui. Os ofícios não substituem. Porque no final, meu irmão, este lugar que nós precisamos preparar, a Bíblia me apresenta e eu quero falar sobre, eu botei aqui 4 lugares que o Senhor gosta de estar. 4 lugares que o Senhor gosta de estar. E eu pediria a você que de repente, nessa noite, você de alguma forma se identificasse com um desses lugares. Porque são 4 lugares que eu consigo enxergar na Bíblia. Tem vários outros, mas me chama a atenção esses 4. Porque de repente foi algo que o Senhor trabalhou na minha vida. De repente foi algo que Deus trabalhou na minha família. De repente foi algo que Deus trabalhou no ministério. Mas de repente seja algo que Deus gostaria de arrumar aqui nessa noite. De repente o Senhor gostaria de nos chamar a atenção, chamar a tua atenção, de qual é esse lugar que o Senhor gosta de estar. Nós cantamos aqui, eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Agora, como sermos este lugar onde Ele gosta de estar? O que você precisa mexer aí neste lugar para que Ele tenha alegria e prazer de estar? De repente você pode pensar, pastor, mas eu sou filho e todo pai gosta de estar com o filho. Depende, se o filho estiver em disciplina. O pai que é pai, ele vai dizer, filho, não. O pai que é pai, se precisa disciplinar, ele disciplina. E a disciplina sempre é para a mudança, a transformação. A tristeza de um pai, aí eu estou falando nós como pais. A tristeza de um pai é corrigir o filho ou corrigir a filha, e este permanecer repetindo os mesmos erros constantemente. É ou não é? Quem é pai aqui? Porque corrigir, a gente sabe que a criança ela vai falhar. É ou não é? A gente não espera que a criança faça tudo certo, amém? Se você espera isso, que faça tudo certo, no nome de Jesus, acorda. Sai do país das maravilhas. Não é isso, tá? A realidade é que as crianças, por isso que Deus colocou pais juntos, para que os pais ensinem os pequeninos no caminho que deve andar, tá? E depois de grande, jamais eles se desviarão destes caminhos. E este caminho muitas vezes é necessário disciplina, é necessário não. Amar também é dizer não, amém? Amar também muitas vezes é não dar o celular ou é tirar o celular. Amar também quer dizer isso. Então assim, para nós como pais, uma coisa que é difícil é você corrigir todos os dias a mesma situação. Corrigir coisas diferentes faz parte da vida, amém? Mas a mesma coisa sempre. Chega uma hora que você vai precisar ser mais firme, para levar o filho ou a filha a entender que não é daquela maneira. Agora,
Como é que está o lugar onde nós cantamos aqui? Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Será que os nossos pensamentos é um ambiente onde o Senhor se alegra em estar? Vamos ser sinceros, irmão. Hoje não tem muitos visitantes, então assim, ó, vamos falar a verdade? Os nossos pensamentos é um lugar onde o Senhor gosta de estar. Os seus sentimentos é um lugar onde o Senhor gosta de estar por perto de você. Quando você está exalando o perfume do teu ser, o Espírito Santo, ele tem prazer em estar por perto. Quando você está irritado, mas muito irritado, mas indignado, como é que é esse lugar? Nós vimos aqui a semana passada que não era sobre uma estrutura, não era sobre coisa externa. E eu gostaria de falar de alguns lugares que não é sobre ambiente externo, mas é sobre nós, sobre dentro. Lugares onde são gerados por nós, onde Deus, onde o Espírito Santo de Deus, Ele gosta de estar. Onde o Espírito do Cristo gosta de estar. Onde automaticamente, se nós cultivarmos este lugar interno, as pessoas do lado de fora também vão gostar de estar. Muitas vezes nós falamos assim: não, eu sou crente, então eu gosto de falar a verdade, doa quem doer. Não é bem assim, porque Jesus também era crente, amém? Jesus também era crente e as pessoas queriam estar com Jesus. Lembram disso? Lembram? De repente as pessoas não querem estar com você pela sua hipocrisia, por você apontar o erro dos outros e não conseguir enxergar os teus. Porque você sabe que a hipocrisia é igual ao mau hálito. A hipocrisia é igual ao mau hálito, irmãos. Todo mundo que está ao redor percebe, menos quem tem. E está debaixo do nariz. Então, de repente, as pessoas elas não queiram te ouvir, as pessoas não queiram estar junto com você. Não é porque você é crente. De repente seja porque você é hipócrita. Porque você sinaliza os erros, você aponta os erros, e você não ama, você não apresenta a solução. De repente seja isso. Mas a gente se transveste de santidade. Isso não é santidade, irmãos. Jesus era santidade em pessoa. E onde ele chegava, as pessoas queriam ouvir. Inimigos e amigos. Porque até os inimigos faziam multidão para ouvir ele. Era ou não era? Até os inimigos queriam ouvir o que ele tinha. E muitos inimigos se converteram. Muitos inimigos se converteram porque foram lá na indignação e chegou lá, foi tocado por uma palavra, ministrado por uma palavra. Porque havia verdade sobre ele. Aí é este lugar que nós falamos que Senhor, eu desejo ser este lugar que o Senhor gosta de estar. A verdade neste lugar. A verdade ali. O primeiro lugar que o Senhor, a Bíblia me apresenta que o Senhor gosta de estar, queridos, é um lugar que Ele é honrado.
Para mim, o que mais me chama a atenção na Bíblia é o lugar onde ele é honrado. Eu sempre encontro que ele tinha alegria, satisfação de estar naquele ambiente. O lugar onde ele era esperado, o lugar onde ele era estimado. O lugar onde havia adoração, onde havia desejo por ele. E não era e normalmente esses lugares onde ele se apresentava, que pessoas queriam ele, não eram pessoas perfeitas, pelo contrário, eram pessoas muitas vezes que estavam em erros, que estavam em pecados, mas elas desejavam o Senhor. O salmista Davi falava no Salmo 29, eu anseio pelo meu Deus. Como as águas, como as coças anseias pelas águas, assim tenho sede no meu Deus. A Bíblia me apresenta que homens e mulheres que desejavam o Senhor, que tinham o Senhor em alta estima, que honrava Ele, era o lugar onde ele se apresentava, era o lugar onde ele inundava, era o lugar onde ele derramava cura, onde derramava salvação, onde derramava reconciliação, onde ele enchia de prazer, de satisfação. Neste lugar chamado lugar de honra, não havia tristeza, depressão, humilhação, não havia morte, mas havia vida. Independente da circunstância, mas num ambiente ou num lugar onde ele é honrado, onde ele é desejado, mais do que tudo, nada faz falta. Em um ambiente, em um lugar onde ele é desejado mais do que tudo, nada faz falta, meu irmão, minha irmã. E de repente as tuas orações estão indo para o lugar, para coisas que estão te faltando, mas de repente você precisa analisar que é porque está faltando honra aí. Porque se você honrar a presença dele, se você honrar ele, desejar ele mais do que tudo, nada mais vai fazer falta. Nada. Ele é suficiente. A presença dele é suficiente. Ele é suficiente. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Se Ele é aquele que te guarda, se é Ele aquele que cuida de você, se Ele é aquele que você honra, nada te falta. Nada te falta. Eu gosto de uma explicação sobre honra que toca muito ao meu coração quando eu leio ela. Quando eu reflito sobre honra, eu sempre gosto de me lembrar desta frase. Honra é o que você pensa, fala e faz na ausência do outro. Honrar é o que você pensa, o que você fala e o que você age, como você se comporta na ausência do outro. Muitas vezes nós achamos que nós estamos honrando ao Senhor num ambiente de culto. Ao chegarmos, ao botarmos nosso joelho no chão, ou botarmos nossas mãozinhas juntas, baixar nossa cabeça e ficar ali, porque eu estou na presença. Isso é reverência, faz parte da honra. Mas honra mesmo é quando você sai daqui e entra no seu carro. Honra mesmo é quando você está na sua casa, no seu banheiro. Honra mesmo é quando você liga o seu celular em casa, quando você liga o seu celular no seu quarto. Honra mesmo é o que passa na sua cabeça, o que você está pensando sobre ele, o que você ou não está pensando sobre ele. Honrar não é sobre o que nós fazemos da porta para dentro, irmão, aqui. Aqui nós temos algumas regras de condutas em relação à organização.
Mas honrar ao Senhor, irmãos, não é sobre da porta para dentro. Honrar ao Senhor é quando eu saio da performance do ambiente de culto, quando eu saio da performance do crente, quando eu saio da performance do pastor, quando eu saio da performance do ministro de louvor, quando eu saio da performance dos crentes. Estão me olhando, não estão me olhando. O que é que eu penso? O que é que eu falo? Qual é o meu comportamento? É nisso que o Senhor é honrado. É nisso que o Pai é honrado pelos seus filhos. Um ambiente onde Ele gosta de estar, irmão. Independente das circunstâncias, independente da pressão, independente das situações. Meu filho me honra, minha filha me honra. Pastor, mas isso não é possível, pastor. Ô irmão, quando eu começo a pensar em Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, irmão. Como não é possível? Atos capítulo 16, pegam, prendem Paulo e Silas, dão uma sova de pau nos dois. Eles são machucados com chicotes, tomam uma surra porque estavam pregando o evangelho do Cristo. E eles são jogados na cadeia. E sabe o que eles estavam fazendo lá, irmãos? Perto da meia-noite, a Bíblia me fala, próximo da meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro e falam assim, vamos orar e louvar o nosso Deus. E todos na cadeia estavam ouvindo o louvor ao Deus, o qual fez com que eles apanhassem há 3 horas antes. A gente está reclamando, irmãos, de coisinhas, detalhes. Pensa nas coisas que você reclamou somente nos últimos 2 dias. Pensa na tua oração de reclamação, de murmúrio hoje. E pensa no louvor de Paulo e Silas no meio daquela cadeia. Quem estava honrando quem? E sabe o que acontece? A Bíblia me fala que naquele cenário, naquela situação extrema, o qual Paulo e Silas teria toda justificativa. Irmão, quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Irmão, eles tinham toda justificativa. Ele tinha retórica. Ele podia falar, estou cansado, está doído, está isso, está aquilo, é por amor de Jesus. Eles podiam se fazer de vítima. Como eu estou sofrendo. Como o inimigo tem batido em mim. Como o inimigo tem vindo retalhado. Uns negócios desse negócio de crente que a gente fala, né? Retalhado, tá? Retaliação, é isso, é aquilo. Irmão, no nome de Jesus, Paulo e Silas tinham tudo para fazer isso. Tinha? Eles tinham tomado uma sova de pau, tinham tomado uma surra à tarde. Próximo à meia-noite, eu não sei se eles tinham jantado, mas era cadeia, provavelmente se eles tinham tomado uma sova de pau à tarde, a janta foi suspensa. E sabe o que Paulo e Silas, próximo à meia-noite, enquanto todos estavam agoniados, de repente, para dormir, sabe o que eles têm a ideia de fazer? Ao invés de se colocar como vítima da situação, ao invés de se colocar, coitado de mim, Jesus, coitado de mim, Senhor, coitado de mim, não, sabe o que Paulo e Silas vão fazer? Adorar o Senhor. Vão louvar, vão orar, dizer, Senhor, que prazer, que honra é podermos morrer pelo teu amor. Que bom é podermos estar tendo a oportunidade de pregar do teu evangelho. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos escolheu para levar a tua palavra. O ambiente onde o Senhor tem prazer de estar. O lugar onde o Senhor tem prazer de estar. Um lugar de honra. Um lugar de honra sai adoração, sai louvor.
Um lugar de honra sai oração, intercessão. Um lugar de honra, irmãos, um coração que honra, irmãos. Não há dificuldade, não há mimimi, não há vitimismo. Um lugar de honra, irmãos, não é sobre mim, não é sobre as minhas necessidades. Um lugar de honra, irmãos, é um lugar que foca a Ele. Foca Ele, unicamente Ele, é por Ele, para Ele, todas as coisas. É um lugar onde Ele ama estar. E por isso a Bíblia me fala que o Senhor, acontece um terremoto naquele ambiente, e um anjo do Senhor vem ali. O milagre acontece, meu irmão, onde há honra. Em outra passagem, a Bíblia me fala, a única passagem que relata que Jesus não pôde fazer muitas coisas na cidade dele, porque não houve honra. Quando falta honra, quando falta honestidade, lealdade ao Senhor, fidelidade, confiança, obediência, desejo, estima. Eu não sei o que você deseja sobre a terra. Eu não sei, irmão, sinceridade, você não precisa me falar. Mas você precisava se responder. Qual é os seus objetivos sobre esta terra? Porque você é uma pessoa inteligente, Deus fez você uma pessoa inteligente. O Senhor colocou o Espírito dele sobre você. E Ele tem um desenho da terra com você. Só que a sua mente, o seu coração precisa aceitar esse plano, precisa aceitar esse desenho. A minha pergunta para você já tem parado para pensar nesse desenho de Deus, onde é que você está? Onde é que você, qual é a tua expectativa de Deus através de você nessa terra? Você não pode simplesmente esperar a sua senha chegar. Há algo para se realizar, há algo para se manifestar. Romanos capítulo 8, verso 19 fala a respeito disso. A criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos. Há algo em você ainda, independente do tempo de crente que você tenha, independente dos anos de conversão, independente dos anos de vida. Se você é novo, se você é mais vivido, independe disso, mas há um propósito dos céus para o reino dele, para o reino dos céus ser manifestado em você e através de você. Agora, este lugar chamado você precisa haver honra. Honra ao Senhor. É impossível você honrar pessoas, irmãos, e não honrar a Deus. É impossível você dizer que você honra o pastor e você não honra Deus. O que você de repente pode fazer é bajular o pastor. Isso qualquer um. Você só honra o outro, você só honra pessoas quando você honra a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você é leal a Deus, quando você confia em Deus, quando você deseja Ele, quando você tem estima por Ele. Guarda isso na sua cabeça. Um outro lugar onde o Senhor gosta de estar, que eu consigo identificar pela nossa caminhada, pela nossa vivência e através da palavra do Senhor. Um lugar onde eu consigo enxergar que o Senhor, Ele ama estar e Ele se sente bem em estar, é um lugar onde há fé. E esta fé aqui não é sobre crenças individuais. Esta fé aqui é a fé que Jesus falou para os discípulos dele: vocês têm que ter fé em Deus. É sobre uma fé em Deus, não é sobre nossas crenças, não é sobre
crenças particulares por experiências vividas. Mas esta fé que eu estou falando aqui é a fé gerada de Deus em nós. A qual Hebreus capítulo 11, verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, o escritor de Hebreus fala assim, ó, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé que eu me refiro, o lugar de fé que eu me refiro, é um lugar de confiança, de expectativa, de convicção, de obediência ao Senhor. A fé que eu me refiro, o lugar de fé que eu me refiro não é uma fé retórica, não é uma fé sobre religião, não é sobre eu sou cristão, eu sou conservador, eu sou... Não é sobre isso, é sobre impossibilidade. É sobre você confiar naquele que disse, no meio de todas as impossibilidades, você permanecer fiel a Ele. E você ter convicção, mesmo que não aconteça. Ele disse, assim é. Mesmo que eu não consiga explicar, Ele disse, assim é. A fé, o lugar de fé onde o Senhor gosta de estar. A ciência pode explicar o acontecido, mas jamais vai poder explicar o não acontecido. E todas as vezes que esta fé foi exigida de homens e mulheres, era sobre o que não tinha acontecido. Era sobre a física não explicava, a ciência não conseguia explicar, a teologia não consegue explicar. Mas o Senhor gostava, Jesus gostava de estar em lugares com pessoas que acreditavam de forma sobrenatural. Não sei se você lembra de um lugar ou de vários lugares que Jesus estava com pessoas que acreditavam no impossível. E o impossível foi manifestado. O encontro com Jesus, a gente tem os relatos dos milagres que Jesus manifestou. E Jesus pontuou esses milagres que foram manifestados. Jesus falava, a tua fé te salvou. Seja feita segundo a tua fé. Um lugar de fé, um coração que tem convicção no Deus que crê, no Deus que é sobre ele. Irmãos, não há impossibilidade. Aquele que crê no seu Deus, coisas maiores hão de ver, irmãos. E eu digo isso porque a nossa igreja ou a nossa comunidade, ela precisa ser tocada, precisa ser quebrantada neste lugar chamado fé. Crer na impossibilidade, crer que Deus faz, crer que Deus cura, crer que Deus realiza. Acima dos diagnósticos. Deus já fez isso aqui várias vezes. Mas nós simplesmente não o honramos. Colocamos na vala comum. Pessoas com testemunhos fenomenais. E Deus, pessoas com diagnósticos terminais. E Deus vai lá e age. Onde está esses corações? Jesus alerta os seus discípulos falando, olha, quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé na terra? Qual é o lugar onde o Senhor gosta de estar, irmãos? Aquele que mais gosta de se apresentar e se revelar à humanidade é o Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. O quanto você tem crido nisso? O quanto você crê que Deus, Ele faz o impossível? O quanto você crê que Deus, Ele
Ele realiza o impossível, aquilo que a física não explica, aquilo que a ciência não pode explicar. É com nós, irmãos. É com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A chamada da igreja foi ir por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é também curar os enfermos, expulsar demônios, falar em novas línguas. Os sinais seguirão aos que crerem. É fé. É fé. Esses sinais vão seguir no indo. Esses sinais vão ser manifestados. É fé. O Senhor pode encontrar pessoas com fé nessa noite, neste lugar. O Senhor pode encontrar corações que acreditam no impossível. Não é sobre suas experiências. Às vezes queremos apoiar e fundamentar o nosso crer sobre aquilo que nós passamos. Ei, não é isso. Não é sobre o que você viu. Não é sobre o que você passou. É sobre quem Ele é. Então nunca deixe de estender as mãos e orar por uma pessoa que está pedindo uma oração. Nunca deixe de crer que Deus pode curar. Nunca deixe de crer que Deus pode levantar um paralítico. Nunca deixe de crer que Deus pode levantar um morto. Porque isso é prerrogativa da palavra dele. Isso é prerrogativa para aqueles que creem. Não somos cristãos, irmãos, pelo racionalismo, irmãos. Nós somos cristãos, queridos, pelo sobrenatural. Às vezes nós queremos fugir, né, das pessoas não nos chamarem de loucos. Mas como é que acredita nisso? Como é que pode acreditar? E aí você fica tentando, né, proteger a sua reputação. Mas assim, se você quer guardar a sua reputação, você não vai ter um coração de fé. Porque fé vai te exigir abrir mão da sua reputação e meter a mão em lugares que de repente pessoas podem dar risada de você. Mas eu quero dizer uma coisa para os filhos e para as filhas. Se você é filho, se você é filha, estenda as tuas mãos, mesmo que outros estejam sorrindo de você. Jesus, quando chegou na casa de Jairo e falou: olha, essa menina não está morta, ela só dorme. A Bíblia me fala que todos deram risada da cara dele. Você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que o nosso mestre? A Bíblia fala que eles deram risada, fizeram chacota daquilo que Jesus falou. E Jesus disse assim: não, ela só dorme. Jesus bota todo mundo para fora, todo mundo que estava dando risada. Jesus fica ali com os discípulos e mais o pai e a mãe da menina e fala: levanta. E a menina revive. Do que você está guardando sua reputação? Por que você tem parado de estender as mãos e orar pelas pessoas? Por que você não tem acreditado mais de que Deus pode curar um câncer? Por que você não tem acreditado que Deus pode dar uma nova vida a uma pessoa? Porque você está em concordância com os diagnósticos sobre a sua vida, sobre a vida do outro. Você carrega um poder dentro de você que você não tem noção. Você carrega a presença do Deus criativo, do Deus que faz novo, tudo de novo. E quem carrega isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. São os filhos e as filhas. O lugar onde Deus gosta de estar, um lugar de honra, um lugar de fé. O terceiro lugar é um lugar de quebrantamento. Um lugar, o que é quebrantamento, pastor? Quebrantamento não é choro, irmão, sem ter razão, sem ter propósito. Teve uns anos atrás que a gente entrou nesse negócio de quebrantamento e os crentes gostavam de ir para a igreja chorar e saía na porta, continuava a mesma vida. Isso não é quebrantamento, é remorso. A Bíblia não nos chama para remorso. A Bíblia não nos chama para crise de choro, irmão. E olha que eu sou um cara chorão, hein?
Mas não é essa a chamada de Deus. Quebrantamento não é crise de choro. Quebrantamento é uma crise de arrependimento. Quebrantamento é uma crise de renúncia, de confissão de pecado, de abandono de pecado, de decisão. Quebrantamento não é simplesmente eu ouvir um louvor e o ambiente está lindo, maravilhoso, a gente está ali, glória a Deus, aleluia, santo, santo, eu chorando, mas termina o louvor, eu vou para casa, eu continuo com vontade de pecar, eu continuo dando voz aos desejos do pecado, aos desejos da minha carne. Isso não é quebrantamento, irmão, isso é engano. Eu tenho orado a Deus, Senhor, traz um batismo de quebrantamento sobre a tua igreja. Agora, o que é que o Senhor trazer? O que é trazer um batismo de quebrantamento sobre a igreja? Irmãos, é a gente não conseguir ficar de pé. É a gente botar nossos joelhos no chão e orar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa a minha casa, perdoa meus pecados, perdoa os pecados da minha casa. Senhor, perdoa os pecados da minha cidade. Senhor, perdoa os pecados do prefeito, perdoa os pecados dos vereadores, perdoa os pecados do presidente, perdoa os pecados dos deputados. Irmãos, é você gemer, clamar ao Senhor por uma terra que muitos estão abandonando. Quebrantamento, irmãos, é você entender que somos responsáveis por um lugar onde Deus nos colocou. Quebrantamento, irmãos, é você se arrepender, renunciar, abrir mão de suas vontades para viver a vontade de Deus hoje. Isso é quebrantamento, irmão. Remorso, você vai chorar, vai depois, domingo que vem, acha um outro lugar. Ou daqui a um mês, não gostou da cara do pastor, não gostou da pregação, não gostou dos irmãos, não me achei. Aí você vai em outro ambiente, vai em outro lugar, e aí você vai ficar chorando em cada esquina que você vai. Mas você não toma, só terceirizando a sua responsabilidade. Você não toma nenhuma decisão de abandonar pecado, de renunciar. Você não toma nenhuma decisão de obediência ao Senhor. No nome de Jesus, queridos. Um lugar de quebrantamento, o Senhor fala que Ele não abre mão. O salmista Davi falava isso. Um espírito contrito. Salmo 51, verso 17, eu gostaria de ler com vocês. Salmo 51, no verso 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que bênção, meu irmão. Isso não é remorso. O que a gente tem feito nos nossos eventos, nas nossas conferências, eu digo igreja brasileira, eu falo igreja em tudo que é lugar. O que nós temos feito são eventos para chorarmos, para tocarmos na nossa alma, para nós falarmos simplesmente que nós somos tocados. Tocados pelo quê, irmãos? Quando você é tocado por Deus, você quer abandonar aquilo que não está alinhado com a vontade dEle. Quando você é tocado pelo Espírito Santo, você abre mão daquilo que está te matando. Então o que é que eu tenho que fazer, pastor, se eu ainda não tenho quebrantamento? Buscar no Senhor quebrantamento. Constranger o coração: Senhor, no nome de Jesus, me ajuda a sair dessa vida da mesmice. Me ajuda, Senhor, a me quebrantar diante de Ti. Senhor, eu não quero somente ter remorso. Eu não quero somente, Senhor, fechar os meus olhos e chorar diante de Ti. Senhor, eu quero tomar decisões assertivas de construção da Tua vontade na minha vida. Um lugar onde o Senhor deseja estar, irmãos, não é um lugar de engano, um lugar que a gente se auto-engana, se auto-sabota. A gente vem para o culto e aí está tudo certo, a gente passa a semana inteira esperando o próximo culto. Não, irmão, não é este lugar que o Senhor deseja estar. Não é este lugar de engano. Não é, irmãos.
Ah, pastor, mas tantas coisas eu fiz, tantas coisas eu errei, tantas coisas. Pois é, irmãos, mas o quebrantamento não é sobre condenação. Quebrantamento não é sobre acusação. Quebrantamento é saber que o arrependimento te leva a um lugar de solução, chamado Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento, irmão, quebrantamento nos leva a arrependimento, e arrependimento, irmãos, nos leva a um lugar onde nós podemos confessar, deixar os nossos pecados, abrir o nosso coração e falar para o Senhor: Senhor, me ajuda, me dê força, Senhor, eu não quero mais viver assim. Só que muitos de nós aqui estamos esperando que um anjo do Senhor apareça para dizer: filho, não faça mais isso. Não vai acontecer, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cristo já habita em você, está te falando constantemente isso, e você não está dando ouvido. Lembre-se que eu tenho falado que há 5 anos aí. E lembre-se que há uma taça chamada lá no livro de Apocalipse sobre as taças da ira de Deus. Há um limite. Quanto é esse limite? Pastor, eu não sei, irmão. Que não seja o meu, porque o meu é curto. Seja bem grande, de Deus deve ser bem grande, irmão. O dele é muito, irmão. O limite de Deus, irmão, é gigante. Só que eu quero dizer para você, ainda tem um limite ali. Porque ele fala, quando transborda, o negócio fica feio. Então, se você tem caminhado em auto-engano, se você tem caminhado simplesmente em remorso, não tem ido para quebrantamento, arrependimento, confissão e renúncia de pecado, no nome de Jesus, busque hoje ser um lugar onde Ele tenha a alegria de estar. Porque Ele ama estar em um coração contrito. Ele ama estar em um coração arrependido. Ele não abre mão de um espírito quebrantado. Hoje é o seu dia. Como foi para Zaqueu? Quem lembra de Zaqueu aí? Amém? Tinha aquele louvor lá que a gente gostava. Lembra qual era? Muita gente se arrebentou com aquele louvor lá, cantava e... Como é que era? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Faz o quê? Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quem lembra desse louvor? Vamos cantar de novo então? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. O louvor é lindo, irmãos, e profético. Isso tudo que o louvor diz acontece. Agora, onde é que está o negócio que os crentes não entenderam? Quem pode ver isso na época? É que quando você fala, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, você está colocando a sua casa, a sua família, diante do Santo dos Santos. E você vai precisar compreender e tomar decisões para ajustar as coisas na sua casa. Não é Deus que vai descer e ajustar, é você que vai ter que ajustar. É você que vai precisar estabelecer limites. É você, sacerdote, você, homem, que vai precisar orar pela sua casa. É você, esposa, que vai precisar edificar o lar. É você, mulher sábia, que vai precisar acordar pela madrugada. É você que vai precisar, homem e mulher, edificar uma casa sacerdotal. Foi aí que nós abrimos mão e nós não entendemos porque tanto crente se desviou. Porque quando começou o negócio ficar ruim, ninguém sabia o lugar de quebrantamento e arrependimento. As pessoas sabiam o lugar da rua. Tá feio, minha vida tá... parece que eu fui para a igreja, o negócio piorou. Quem já teve essa sensação? Quem já teve, vamos confessar hoje aqui, irmão. Quem já teve a sensação, aceitei a Jesus, o negócio ficou pior. Parece que piorou. Pode levantar a mão, confessa, irmão.
É verdade, irmão. Porque tem que piorar para ficar bom. É verdade, irmão. O crente que me diz, não, para mim foi flores, está mentindo, precisa se converter. Quem diz, quando eu aceitei Jesus foi lindo, os anjos apareceram, flores e jardim, harpas tocando. Irmão, você foi enganado. No nome de Jesus, aceita Jesus nessa noite. Porque assim, todo aquele que aceitou a Jesus teve que lutar, teve que renunciar às suas vontades. E não foi fácil, irmão, foi um desespero. A gente pensou muitas vezes em desistir, em sumir, lembra? E alguém aparecia, vem cá, alguma mensagem, volta para Cristo. E até a gente romper aquela barreira daquele tempo. Mas por quê? O Senhor entrou na nossa casa. O Senhor mexeu nas nossas estruturas. O Senhor mexeu tudo aquilo que a gente tinha tão planejado, que a gente já tinha pensado até o final. O Senhor mexeu em tudo. E a reajustar isso novamente, irmão, não é fácil. É ou não é? É ou não é, Márcio? É difícil, irmão. Agora uma coisa é certa, é que é difícil, mas nós permanecemos, porque quem gerou isso em nós foi o próprio Espírito Santo. E quando o Senhor entra numa casa, quando o Senhor entra numa família, irmãos, é maravilhoso, porque Ele vai mostrar a você o que está debaixo do tapete. Por isso que é necessário você arrepender. É necessário você confessar e renunciar os pecados. Não é você entrar em concordância com Deus sobre que você peca. Que tem uns crentes bem filosóficos aí. Não, eu concordo. Deus fala que eu sou pecador, eu concordo com Deus. Não é sobre isso. É sobre Ele falar, você está em erro, você é um pecador. E você compreender em arrepender-se. Arrepender-se. Chama-se renunciar e fazer o que é certo. Amém? Para nós encerrarmos, quero chamar já o Ministério de Louvor a estar conosco. O último lugar onde eu creio que o Senhor Ele gosta de estar é um lugar onde, falei o primeiro lugar que era um lugar onde é honra, onde Ele é honrado, um lugar onde há honra. O segundo lugar é um lugar onde há fé. Um coração cheio de fé, uma casa cheia de fé, um ministério com fé, ministros cheios de fé. O terceiro lugar que eu disse aqui, acabei de falar, foi um lugar de quebrantamento. Quando há um coração quebrantado, um espírito contrito, a Bíblia nos fala que o Senhor não abre mão desses. E Zaqueu foi um desses. Zaqueu foi um desses. E o último lugar que eu creio que o Senhor Ele ama estar, irmãos, é um lugar de propósito. Um lugar onde há propósito, onde há pessoas que sabem para o que Deus os chamou. O Senhor ama. A palavra me mostra que Jesus Ele fez questão. Irmão, se eu fosse Jesus naquela época, irmão, depois de ter padecido, depois de ter ensinado 3 anos, há mais ou menos 12, bem mais próximo, a equipe fechada, o núcleo duro, 12, em torno de 120 estavam ali sendo discipulados. Alguns dizem que quase 500, mas 120 foi que apareceu lá em Atos capítulo 2. Depois de ter passado 3 anos, manifestando cura, libertação, dia e noite junto com eles, irmãos. Depois de ter cumprido o propósito, subido na cruz, morto, ressuscitado, irmão. E quando ressuscita, e aí quando chega, tá os homens lá, mimizento, abandonou tudo, se vitimizando, e foram fazer o que eles queriam. Irmão, se eu fosse Jesus, ia conseguir mais 12. Se eu fosse Jesus, ia procurar outros 12, porque agora todo o poder é lhe dado sobre os céus e a terra. Agora ela não precisava passar mais 3 anos, era somente estabelecer. E aí o que Jesus nos ensina como seres humanos é: havia propósito. Se há propósito, eu não posso abrir mão. Onde há propósito, irmãos, Deus ama estar, independente da situação. Se
Se a tua vida, se a tua família, há propósito de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, irmão, tu pode querer se esconder onde você quiser. Você pode até falar, como Davi falou: se eu subir aos céus, o Senhor está lá; se eu descer no mais profundo do inferno, o Senhor vai estar lá também. Não adianta você se esconder do Senhor. O lugar onde há propósito, irmão, Deus não desiste da gente. Os discípulos do Senhor ressuscitou. Quando retornou, quando Jesus ressuscitou, foi buscar quem? A eles. Apareceu para quem? Para eles. Aqueles dois que estavam indo embora, aqueles dois lá no caminho de Emaús, lembra deles? Indignados, se vitimizando: coitado de mim, mas como é que pode? Como é que pode isso? Como é que pode aquilo? E Jesus aparece no meio deles, eles nem mais reconheciam quem Jesus era. Tinham andado com Jesus, irmão. Tinham andado com Jesus. E Jesus caminha com eles algumas horas, explicando. De novo, irmãos, olha que coração maravilhoso de Jesus. De novo, explicando. No caminho de Emaús, ele fala: quando chegou na mesa, que ele abriu o pão, a Bíblia fala que abriu os olhos deles. Ele fala: é Jesus, é o mestre. E Jesus, o que é que eles fazem? Quando há propósito, há o que? Arrependimento, irmão. O que é que eles fizeram? Vamos voltar para o lugar onde ele nos falou. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é lá em Jerusalém. Nós vamos voltar para onde ele nos falou que era para estarmos. Irmãos, aonde há propósito, a família, o ministro, o homem e a mulher de Deus, onde Deus tem propósito sobre a vida, irmão, Deus não desiste de você. Deus sempre vai estar enviando os seus. O Senhor vai estar se manifestando com o seu Espírito, chamando, clamando, pedindo, chamando, atraindo o seu coração para Ele, para voltar, para retornar ao ponto de partida do manifestado Espírito de Deus. Foi isso que eles fizeram, todos eles. Quando Jesus aparece naquela vida com os discípulos, nos lugares onde os discípulos estavam pescando, outros simplesmente distraídos, outros desviados, Jesus fala: todo mundo para Jerusalém. Não saiam dali, não saiam enquanto não se cumprir a promessa. Atos capítulo 2, eles vão estar ali. E a Bíblia fala que a promessa aconteceu no dia de Pentecostes e encheu eles. Aquilo ali foi um divisor de águas, irmãos. Nunca mais você viu aqueles 12 desistindo de alguma coisa. Nunca mais você viu aqueles 120 desistindo de alguma coisa. Todos eles estavam cheios da presença de Deus. Sabe por quê? Havia propósito na vida deles. Quero te perguntar: o que é que te impede de ser cheio da presença de Deus nessa noite? É honra? Porque Ele ama estar em corações que honram Ele. É fé? Ele ama estar em corações cheios de fé. Quebrantamento? Ele não abre mão. Propósito? Você tem dúvida daquilo que Deus tem para você? Você tem dúvida daquilo que Deus chamou você para manifestar sobre a terra? Você foi salvo para salvar. Você foi curado para curar. Você foi resgatado para resgatar. A sua vida é um testemunho vivo do poder de Deus. A sua vida é um testemunho vivo da compaixão, da misericórdia do Altíssimo. A tua família é um testemunho vivo. A minha casa é um testemunho vivo do poder de Deus. Este lugar é um testemunho vivo do poder de Deus. O que é que falta para você? Fica de pé no nome de Jesus. Qual é o lugar onde o Senhor deseja estar? Qual é o lugar onde o Senhor deseja estar? Qual é o melhor? Você pode ser esse lugar. Você pode avaliar este lugar em você? Você pode avaliar este lugar em você? Falamos de 4 situações aqui que não é externo, é interior. Falamos 4 situações aqui que não depende de ninguém. Falamos de 4 situações aqui que não se refere ao outro, que não se refere a uma estrutura. Falamos de 4 questões aqui: honra,
falamos de fé, falamos de quebrantamento e falamos de propósito. Quais desses pontos você precisa ajustar na sua vida nessa noite? Os 4? Amém? Não há nenhum problema. Não é sobre culpa, não é sobre condenação, não é sobre dizer que você é melhor ou pior, não é sobre isso, é sobre você cooperar com aquilo que o Espírito Santo de Deus está construindo nessa noite. E o que Ele está construindo aqui é uma comunidade consciente, da presença dEle. Pessoas conscientes de que Ele está. De repente seja às 4, de repente seja 2. De repente o Senhor está te falando de uma área específica que um dia você foi assim, você iluminou lugares aonde você chegou por obediência a Ele em uma determinada área específica. E a glória não era sua, você sempre deu a Ele. Mas de repente você deixou aquele lugar. Você não mais preparou um lugar de fé para Ele. De repente você não preparou mais um lugar de honra em você, dentro de você para Ele. De repente você não preparou um lugar mais de quebrantamento ou de propósito. Irmão, não vou chamar você para vir aqui na frente. Fica tranquilo. Porque como eu disse aqui, não é sobre remorso. Não. É sobre você compreender o quanto Deus Ele te ama, o quanto Ele conspira. Ele coloca todo o universo para falar para você. E acima de toda a criação está o Espírito dEle ministrando ao teu coração nessa noite. O que é que você precisa mexer nesse lugar aí para ser um lugar onde Ele deseja estar? Feche os teus olhos nessa noite.